E a gente abre agora o painel de interlocução para falar sobre o sagrado masculino e o feminino como um instrumento de despertar e como essas energias percebidas, como a gente pode equilibrar essas duas energias dentro de cada um de nós, porque todos nós temos essa humanidade a melhorar. Quem pode começar? Fiquem à vontade. Os nossos 4 convidados, o Juliano, a Elaine, a Ângela, o William. Gratidão aí. Eu agradeço aí estar junto com o Juliano, né? Eu admiro muito a Jornada Solar, acho que eu tenho desde a primeira jornada, né? Tenho acompanhado, tenho usado, ansioso para a próxima, né? A gente está revendo dela aqui no Jundiaí, e é uma ferramenta, né? É como eu falei, o homem consciente, o homem buscador, ele precisa estar buscando ferramentas para estar auxiliando nesse movimento. E eu queria estar colocando essa questão da consciência, né? Eu agradeço bastante aí estar aqui presente, né, conversando com vocês e colocando esse movimento. Ele trouxe um livro muito interessante, que é do complemento, tipo, da mesma autora do Mulheres Correm com Lobos, que eu achei interessante de estar lendo, né? Mulheres Correm com Lobos, né? Agora eu quero ver esse outro aí, para poder entender um pouco sobre essas cirandas, né? Muito legal. Pois é, William, A Ciranda das Mulheres Sábias é um livro onde a doutora Clarissa, ela traz para a gente ferramentas importantes para a gente se conectar com tudo que está à nossa volta e principalmente com a nossa história, né? Traz muito forte essa questão de que cada mulher pode e deve sentar, né? Estar ao lado de outra mulher para aprender com essas mulheres, né? Inclusive, a partir do livro, eu divido o livro em 3 etapas, faço uma jornada com as mulheres, né? De 3 etapas, porque ele é um livro bem fininho, e depois que nós fazemos essas 3 etapas de trocas, eu faço uma vivência, né? Na realidade é um ritual, que é a coroação dessas mulheres sábias, né? Que é um momento onde essas mulheres podem se sentir, né, privilegiadas por terem buscado, né, dentro do círculo que elas estão, as tias, as avós, né, todas as mais velhas, né, que eu não gosto dessa palavra mais velhas, mas as mais sábias, né, que estão dentro da família. Um dos exercícios é sentar com essas mais sábias, buscar essas mais sábias e dizer para elas o que vocês podem me ensinar, né? O que vocês têm guardado na caixinha de vocês para me ensinar, que é importante para mim como mulher, para eu seguir o meu caminho. Então é muito legal, porque isso recria muitas das vezes um vínculo com essas familiares, mulheres, que muitas das vezes ela tinha esquecido, está afastada, não tem muito contato. Então, muitas das vezes, desencadeia processos amorosos ou, né, de atritos em alguns momentos, porque é da natureza, né, porque acaba contando, né, a mulher fica sabendo de histórias que ela não sabia, né, da avó, da tia, da infância dessa mulher mais sábia. Mas, de certa forma, ela traz isso, né, para o grupo, para a jornada, que é sempre um grupo pequeno, no máximo 6 mulheres, onde a gente fica num campo muito íntimo, né, de muita confidência, para que a gente possa fazer essas trocas. Então, é um livro muito poderoso, muito potente, que vale muito a pena realmente conhecer. Muito legal mesmo esse livro. Legal. Eu gosto muito da ideia do círculo, né, desse do ombro a ombro para os homens, né? Então, essa questão da unidade do círculo de olho para o olho e ombro a ombro traz muito essa questão de qualidade, né? Tá trabalhando com essa inclusão, né? Ali, fornecendo o seu melhor no padrão de mesmo movimento, né? Então, eu gosto muito dessa questão do círculo. Me coloco muito nesse movimento, né? E eu, como gerontólogo, eu vou falar para você, tem uma nova expressão que eu falo, que é a velhecência.
A adolescência e tem a adolescência. Então, a palavra velho a gente está resgatando muito para a gente entender que o velho está no valor, né, na ação, de estar ali com sabedoria. Então, a gente está resgatando muito essa questão do velho, né? Desvalorizou por um período por causa das questões sociais, né? Mas começando a valorizar bastante nesse momento. Eu gostaria, não sei se a Ângela quer falar um pouquinho, mas eu gostaria só de deixar uma provocação para o Juliano e para você, William. Eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho de algumas possibilidades que vocês perceberam ao longo do caminhar de vocês, né, nessa experiência de círculo de homens, de facilitar. Que estratégia, né, que vocês perceberam que deu certo, né, que dá certo para convidar os homens a participarem de rodas, né, de círculos de trabalho. Eu tive a experiência, a oportunidade por 3 vezes de fazer o círculo misto, né? Eu fiz o círculo com homens e mulheres, né? E foi um desafio muito grande. Inclusive na primeira vez eu senti falta de ter um homem assim do lado como facilitador junto para ter essa energia masculina, né? Foi um aprendizado muito grande para depois fazer os 2 seguintes. Mas hoje eu percebo que eu ainda não encontrei, né, a forma, e também não sei se ela existe, eu estou perguntando aqui para vocês, não sei se a Ângela também pode trazer alguma experiência, de como é que faz, né, para seduzir os homens e falar, vem, vamos sentar juntos, né, todos juntos. Eu vou falar um pouquinho do viés da constelação, né, pela constelação, o primeiro contato nosso como você falou, né, é a mulher, é o que traz, né, então o primeiro contato que a gente tem que ter e vai refletir em todas as outras relações, essa relação que a gente tem com a nossa mãe e com o nosso pai. Então primeiro a mãe e depois o pai. Então a partir do respeito que a gente tem, né, respeitar tudo como foi, né, da nossa mãe e do nosso pai, é que a gente vai construindo essas outras relações. Todas as outras se espelham nessa primeira relação. Então, o primeiro, não vou falar dica, porque não sou eu que estou trazendo, né, foi Bert Hellinger que trouxe, mas é olhar para essa relação primeiro, e depois olhar com respeito para eles. Aí só assim é que a gente vai poder ter força para trazer esse masculino, e trazer esse feminino, olhar para esse feminino e para esse masculino. Então, pelo viés da constelação, seria essa a dica, né, da gente olhar primeiro para os nossos pais. Como primeira relação. Elaine, trazendo bem na prática a sua pergunta, né, como engajar os homens para eles participarem do círculo, o que eu vejo é que a mudança ela só acontece quando a pessoa permite. Então, eu entendo assim que tem muito cara que já se deu conta de que o machismo ele está prejudicando ele, né? O machismo ele privilegia e ao mesmo tempo prejudica os homens. E é um acordo muito ruim, né? A gente falou um pouco sobre isso, sobre como a gente ocupa posições de poder, mas ao mesmo tempo sofre muito nessa busca por poder e acaba se suicidando, matando os outros, né? Gerando uma série de problemas. Então tem uma frase que a gente se dá conta que é assim: eu quero mudar. Quando o cara diz eu quero mudar, aí ele está pronto para ir no círculo de homens, né? Claro que esse eu quero mudar, ele pode ser motivado por fatores externos. Eu já vi muitos homens em círculos que chegaram e na apresentação inicial eles disseram, olha, eu vim aqui porque a minha esposa disse, ou tu vai lá ou fim de casamento. Acontece muito, né? Então o eu quero mudar, ele pode ser assim, eu quero mudar porque senão, não é que eu queira, mas é que se eu não mudar, vai acontecer tal problema na minha vida e eu não quero esse problema. Então, por causa disso, estou disposto a mudar. Mas assim, para mim o principal fator que gera engajamento é a indicação de pessoas de confiança. Então, você poder chamar um amigo, né, esse amigo confia em ti, e normalmente, quando tu convida e a pessoa aceita, é porque essa pessoa que você convidou, ela está vendo o seu processo de amadurecimento.
né? Eu, quando chamo meus amigos, eu sei que alguns estão mais ligados nessa coisa de autoconhecimento e outros menos. Quem está mais ligado no autoconhecimento tende a valorizar mais, né? Porque daí olha a minha caminhada e vê assim, pô, isso é legal, isso é desse jeito, eu quero fazer isso também, né? Quero seguir por esse caminho. Agora, se a pessoa não está nem aí para o autoconhecimento, ela vai olhar para minha jornada e dizer, pô, o Juliano tá lá, né? Vivendo as coisas dele, viajando, né? Não quero me espelhar nisso. Então, eu acho que a gente tem que ir nas pessoas que querem, mas, claro, existe um papel fundamental das mulheres no amadurecimento do homem. Isso até quem diz não sou nem eu, é a própria Clarissa Pinkola, né, que ela escreve no Mulheres que Correm com os Lobos sobre esse papel, e esse papel não como um fardo, mas como uma responsabilidade de quem já amadureceu mais do que os homens, né. A gente olha, hoje em dia, para os adolescentes e vê ali uma menina e um menino de 12 anos e tem aquela fala comum, né, de, as meninas são mais maduras. Por que as meninas são mais maduras, né? Por quê? Será que é porque elas têm um diário que elas escrevem, que elas falam sobre as suas emoções, que elas não são tão reprimidas quanto os homens? Então, existe também uma responsabilidade de passar essa maturidade adiante, mas, claro, não como um fardo. Agora, quando a gente olha para as estatísticas, né, tem um podcast que eu estava escutando do Drauzio Varela, ele trabalhou muito com recuperação de homens em presídios. E nesse podcast ele falou que o principal fator que leva um ex-presidiário a se recuperar e conseguir se ressocializar é ter o apoio de uma mulher. Porque é muito mais fácil para um homem poder confiar numa mulher do que poder confiar em outro homem para expressar suas emoções. Porque a gente se sente muito mais acolhido. E isso gera, claro, um distúrbio, né, que é muitos homens usarem as suas companheiras como bengalas emocionais. O cara acha que a mulher é a terapeuta dele. Aí também, esse é o excesso, né, a gente não pode ir para esse lado. Mas eu entendo, assim, que existe uma responsabilidade dos caras, da gente chamar os outros, né, chamar os irmãos, porque não adianta só eu evoluir enquanto homem se a sociedade como um todo está um caos. E existe também uma responsabilidade das mulheres de, em certo nível, até exigir que os homens vão, né, porque às vezes é só assim, né, às vezes não adianta, tu tem um vizinho barulheiro, não adianta pedir, tu tem que mandar uma multa, aí a pessoa entende, né, então é a mesma coisa, tem cara que não adianta pedir para ele mudar, tu tem que dizer, ó, ou tu vai ou racha. Então, são diferentes abordagens para diferentes momentos. Eu vou puxar a fala do Juliano aí, eu até agradeço esse movimento que está acontecendo aqui, porque esse tipo de movimento que a gente está fazendo já é um movimento de trazer homens. Então, vendo um vídeo desse, ou vendo uma informação que a gente está passando, já começa por aí. Aquela fala que eu falei do começo da curiosidade, o homem ele precisa ter curiosidade, para vir por ele, são bem poucos mesmo que estão, às vezes, em círculos de homens, são por espontaneidade, por estarem numa busca e estarem correndo com isso. Eu vejo que nem a roda daqui da cidade mesmo, foi iniciada por um homem que estava na busca, e foi buscar um círculo de mulheres, e através desse círculo de mulheres orientaram a fazer um círculo exclusivo de homens, ele queria entrar num círculo misto, né, e aí a gente conversou bastante, é o Fernando aqui, que é um parceiro também, que participa das nossas rodas, né, e a partir daí foi muito por exemplo, que nem o Juliano falou, ou a mulher falava assim, ou muda, ou tô fora, e aí a pessoa fala, bom, a batata tá quente aqui, preciso dar um jeito, né, e teve muitos homens que, tipo assim, que nem teve alguns amigos meus que começaram a participar de ciclos, porque começaram a ver a minha mudança de comportamento. Quando eu estava numa roda, numa conversa, e aí entrava a questão de uma situação machista, eu falava, poxa, vocês estão olhando para isso de uma forma, como vocês estão conseguindo olhar para isso? E aí eles começaram a ver, no início, 90% fala, você está muito querendo mudar coisas que não se mudam. Mas desses 10% ouvem, depois se chamam de canto e falam, cara, faz sentido o que você falou. Como que eu posso fazer para sair desse movimento? Então, se você se expor também, é algo que incomoda muitos homens, né? Mas que traz alguns já para esse movimento. Então, eu sei que há uma dificuldade, às vezes, do homem
se expor nesse novo movimento, nessa nova forma de olhar, entendeu? Porque ele é muito julgado. Mas quando eu consigo colocar isso no público, ou numa reunião, ou numa roda de amigos, aí começa a se ter essa simpatia de alguns e a gente começa a ampliar isso. É um movimento de formiguinha por enquanto, eu reconheço, mas muito necessário, porque eu acho que a partir daqui é que essa mudança vai ser significativa. Eu gosto muito da ideia de que da história do milésimo macaco. Quando a gente tiver esse movimento com uma força muito grande, quando essas formiguinhas todas conseguir ampliar, e isso fala uma mudança significativa, que nem há 2 anos atrás, antes da pandemia, eu não via tantos círculos de homens. Hoje, uma comprovação que nem a nossa reunião aconteceu em Ibiúna aqui. O Juliano já fez processos lá em Ibiúna num projeto muito legal. O pessoal está recebendo bastante ciclos de homens, bastante movimentos só para homens, coisa que eu não via acontecer. No Tantra mesmo, eu fazia muitas reuniões que eram mistas, homens e mulheres. E hoje eu já estou conseguindo fazer reuniões só de homens, para falar de sexualidade, para falar de intimidade, para falar de situações de vulnerabilidade, entendeu? Então, eu acho que é uma crescente. Daqui a gente está fomentando isso cada vez mais, e esse tipo de trabalho é o que vocês estão fazendo mesmo, esses starts acontecem por aqui também. Então, para mim é isso, conscientização, muita comunicação, e angariar esses caras perdidos aí que estão precisando de auxílio para poder mudar a forma de olhar para o masculino, a forma de olhar para a masculinidade e a forma de olhar para si também. Elaine, então pegar depoimento. Pegar depoimento desses homens e colocar para você conseguir atrair mais, né, para os seus círculos que são tão importantes, né, para a gente ter essa sociedade mais tranquila, mais feliz, né, com todo mundo incluído. E aí eu vou falar só uma coisa importante para a gente tomar, que é a questão de quando a gente quer levar, né, o parceiro para ser cuidado, isso é importante, mas tomar cuidado da postura, porque se ela vai para a postura de ser mãe dele, de mandar nele, essa relação ela pode desequilibrar de tal forma dela entrar no papel de mãe. Aí, entrando no papel de mãe, ela entra em desequilíbrio dessa relação. Aí a gente pode ter a triangulação até amorosa, porque aí ele já tem a mãe, ele vai buscar a parceira, ou ao contrário, o homem está aqui e ele já tem aqui como pai, a mulher já tem ele como pai, e ela vai triangular. Então, a gente tem que tomar, não só esse movimento, mas outros tantos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado só na postura de trazer esse parceiro, né, de igual para igual, não de se arrogar, né, que é comum, eu mesma já fiz esse erro, eu já fui buscar terapia, já fui buscar tratamento, eu estou falando de mim, eu conheci as constelações assim, fui buscar, olha, você pode me ajudar? E eu já escutei tanto isso, gente, você pode tratar aqui meu marido? Eu falei, então, não dá, né, não dá. Mas a partir do momento em que você olha para você como mulher olha para você já vai ajudar. Você já está ajudando aquele parceiro. Porque quando você começa a olhar para você interrompe aquilo que a gente fala, né, sistêmico, aquela repetição, né, de você buscar parceiros assim, né. Então você interrompe a fonte, você interrompe de onde você está, daquilo que você precisa, né, de alguém, por exemplo, que te distrate, ou, não estou falando que a gente tem que ficar em relacionamento tóxico, tá, gente, mas que a gente, a partir do momento que a gente busca pra gente, aí sim a gente vai poder ajudar o outro, mas primeiro a busca tem que ser nossa, aí sim, mas é muito comum, é lógico que a gente quer um relacionamento saudável, um relacionamento equilibrado, e é muito comum a gente buscar ajuda assim, mas é só isso, só pra gente tomar esse cuidado para não desequilibrar, né, Ângela, mas isso é algo que eu percebo ao longo, eu já estou muito tempo, né, nesse caminho com as mulheres, né, uns 16, 17 anos, né, então assim, o que eu percebo é que quando a mulher começa, né, a se empoderar nesse caminho do autoconhecimento e principalmente do autocuidado, quando ela começa a reconhecer, né, e exercitar, passar a vivenciar esse processo de autocuidado,
automaticamente essa relação vai, né, ter um rumo e ela vai começar a se conectar, né, com pessoas que estão ali na mesma vibração e ela vai começar a buscar isso, né? Então, isso é consequência, assim, eu vejo na prática, assim, né, porque eu também faço atendimento individual com ginecologia natural, e eu vejo que na prática é isso que acontece. A partir do autocuidado, a partir do autoconhecimento, ela começa a identificar a relação tóxica, né, e aí pode até dar uma oportunidade, que isso que o Juliano trouxe é real, né, da mulher falar, olha, ou vai, ou tô fora, ou então ela realmente sai e vai buscar o caminho dela. E eu quero só acrescentar que também tem uma mudança muito grande que eu percebo ao longo desses anos no caminho profissional, né? Que foi algo também que começou comigo, né? Porque eu trabalhei 20 anos em terapia intensiva, né? E eu comecei a perceber que eu não queria mais trabalhar com morte, eu queria trabalhar com vida, né? Porque lá, quando eu me formei, o CTI era um lugar para morrer. Hoje não é mais, né? Ainda bem, graças a deusa. Mas era, né? Então, essa trajetória de trabalhar com morte e não, eu quero trabalhar com vida, né? E trilhar esse caminho do autoconhecimento para poder viver nessa plenitude do que é pulsar com a vida, né? E levar isso para outras mulheres. Então, eu acho que isso é importante, é falar que essas mulheres, quando elas acessam o cuidado pessoal, o cuidado interno, elas começam também a perceber o ambiente que ela tá, seja relacionamento amoroso, seja profissional e seja familiar também, por que não? Muitas mudanças acontecem. E trazendo um pouco da perspectiva dos homens sobre o autoconhecimento, bom, a primeira coisa é que a gente olha a nossa própria lista aqui do evento, né? Eu acho que, pelo menos aqui no Zoom, só eu e o William de homens aqui, né? O resto de mulheres, não sei no YouTube como é que tá. Mas existe essa predominância das mulheres na busca pelo autoconhecimento. Isso não é bom nem ruim, né? Mas é um sinal. Mas, ao mesmo tempo, os homens, eles estão se dando conta, né? Tem um dado, assim, que para mim é bem importante, que é a Jornada Solar, né, que é o livro Agenda que eu produzo, a gente vende ele 50% para homens e 50% para mulheres, embora seja um livro feito para homens, né? Claro, dessas mulheres que compram, né, desses 50% de mulheres que compram, a grande maioria é para presentear homens, mas uma pequena parte é para si, né? Mas a grande maioria é para presentear os homens, para levar isso, porque as mulheres, elas estão mais atentas. Agora, quando a gente olha as vendas de planners similares para mulheres, né, a Mandala Lunar, o Anuário da Deusa, o Astro Planner, 99% que compra são mulheres, né, os homens não compram a Mandala Lunar, muito raro. Então, esse papel das mulheres na disseminação do autoconhecimento para os homens, ele vem sendo fundamental, até porque existe muitos produtores de conteúdo para os homens que pregam o retorno do patriarcado, né? Então, assim, a gente está no meio do patriarcado e as pessoas pregando ali que a gente precisa resgatar o patriarcado, porque é esse medo, né, dos homens. A gente está vendo agora, por exemplo, as empresas que estão adotando aquele modelo de governança do ESG, né, que precisa olhar tanto para os fatores ambientais, sociais, da governança, né, isso pensando no mundo corporativo. E essas grandes empresas, elas estão se dando conta, na prática, de que a grande maioria dos cargos de liderança são exercidos por homens. Então, esse tipo de governança, né, ele está criando uma pressão para que rapidamente mais mulheres assumam cargos de liderança, que é, assim, fazendo uma comparação grosseira como se fossem umas cotas, né? Só que cotas dentro do mundo empresarial, isso está gerando ruído, porque os homens, eles se sentem ameaçados. Então, por mais que a gente esteja ocupando já esse lugar de privilégio, quando vem um sistema de governança que diz, não, precisa ter igualdade de gênero, o homem, ele se sente ameaçado. E ele vai buscar consumir conteúdo sobre isso, e tem muita gente, muitos homens produzindo conteúdos, estimulando, né, que o homem ele tem que ser mais dominador, que o homem ele tem mesmo que não falar sobre suas emoções,
que o cara, ele precisa realmente, assim, saber não chorar, reforçando tudo aquilo que a gente sabe que é o contrário, né, que a gente quer. Mas tu vai ver, tem muitos influenciadores hoje que reforçam essa postura machista do homem, né, de que o homem ele tem mesmo que dominar, que o certo é dominar, e que quem fala sobre não dominação é porque é fraco, né. Então, isso gera uma confusão muito grande nos homens, porque o cara, ele olha lá no YouTube e tem um homem que muitas vezes tem bastante dinheiro, tem um porte físico forte e que está lá falando que o feminismo que o feminismo são as mulheres que odeiam homens. Então, esse cara que ele não entende sobre o assunto, né, o que ele pensa? Então Sim. tem o machismo? Então o feminismo é como se fosse o machismo das mulheres. Se o machismo é os homens querendo dominar as mulheres, o feminismo é as mulheres querendo dominar os homens. Eu escutei isso essa semana, num evento que eu estava, né, e de uma pessoa, assim, que não era uma pessoa ignorante, né, era uma pessoa que realmente está confusa. As pessoas estão confusas sobre os assuntos, tem muito conteúdo falando coisas divergentes, né, é as fake news da masculinidade, né. Então, a gente precisa começar pelo básico. O que é o machismo? O machismo é um sistema de dominação dos homens sobre as mulheres e que prejudica muito os homens. O que é o feminismo? É a luta pela igualdade de gênero, que não existe essa dominação. Mas claro que em todo, assim como em tudo existem extremos, né? Tem pessoas que pegam a bandeira do feminismo e colocam lá no extremo de ódio aos homens, e aí tem alguns homens que olham para isso e dizem, então o feminismo é isso, o feminismo não presta. E então a gente precisa ter compaixão também por esses caras que realmente não entendem, né? E ajudar, sabe? Dar o nosso exemplo e ajudar e conceituar, assim, desde o beabá, porque eu uma vez não soube o que era feminismo. 10 anos atrás não sabia o que era isso, né? Hoje em dia, a minha companheira, ela é formada em História, ela fez o TCC sobre feminismo, né? Então eu sei quais são as ondas do feminismo, entendo isso porque tive a oportunidade de alguém me ensinando. Agora, quando você, ao invés de ter a oportunidade de alguém te ensinando como foi, você entra e vê o conteúdo de alguém te confundindo, né, dizendo que o feminismo são as mulheres atacando os homens, isso gera um processo que é contrário ao que a gente quer, né, que gera de novo essa competição entre homens e mulheres. Aí gera aquele tipo de movimento como o MGTOW, por exemplo, né, que são os homens que não precisam de mulheres, que as mulheres só querem sugar dos homens, que é um outro extremo, que tipo assim como tem mulheres que estão num extremo que dizem, eu não preciso dos homens, sendo que ela tem um pai, então todo mundo precisa de um homem, existem homens que dizem, eu não preciso de mulher, sendo que esse homem tem uma mãe. Então, a gente precisa olhar para esses extremos, eu acredito nisso, né, para chegar no centro. Então as mulheres acham que não precisam dos homens, os homens acham que não precisam das mulheres. O que é o meio disso? Nós dois precisamos dos dois, né, os homens precisam das mulheres e o contrário também. E fluir nessas posições, né. Reforça a mensagem que eu deixei no final ali da minha palestra, que a dominação, ela só vai acabar, esse ciclo de dominação, quando cada um aprender a dominar a si mesmo, a dominar os seus impulsos, né, a dominar as suas emoções, e dominar não no sentido de reprimir, mas no sentido de saber expressar de uma maneira saudável, que a gente esteja consciente que a expressão da minha raiva não vai machucar as outras pessoas, a expressão da minha raiva pode ser algo construtivo para o mundo. Eu não preciso deixar de ser agressivo para ser um homem inteiro, pelo contrário, eu preciso aprender a lidar com a minha agressividade e colocar ela para fazer o que eu mais quero da minha vida. E aí ser esse exemplo, ser essa referência. Então, acho que aprender a lidar com essas polaridades é o caminho para a gente, né, chegar um pouquinho mais perto do centro e ter uma masculinidade mais saudável, ser humano mais saudáveis, cada um conseguir se abraçar por inteiro. É nisso que eu acredito. Muito bem, Juliano, que linda essa fala. Eu queria só dar uma contribuiçãozinha aqui com relação ao YouTube, né, e o Juliano estava certo, tem até uma pessoa aqui que foi a Isabel Padilha, ela falou, pois é, o que está faltando aqui realmente são os homens, né, porque aqui eu só estou vendo os homens palestrantes, né, eu não estou vendo homens ainda vendo, né, essa sessão, mas tem
algumas pessoas contribuindo aqui com algumas coisas, por exemplo, a Vanessa acredita que o mundo precisa cada vez mais de líderes com almas femininas, não necessariamente mulheres, mas por pessoas que sabem equilibrar os seus dois lados, para ter mais potência de voz. E tem outros, não, tem várias, realmente tem bastante gente aqui que colocou suas opiniões, e muitos agradecimentos aí para vocês. Muitos agradecimentos e muitas energias estão reverberando aqui para que todos nós consigamos continuar nesses processos em que a gente se colocou, levando sempre em conta que o autoconhecimento, a consciência que é o caminho, como o Juliano falou, o caminho do meio. Então, quero agradecer mais uma vez. Muito grata. Ao William, à Ângela, ao Juliano, à Elaine. Todos vocês sempre serão bem-vindos a esse movimento. Lembrando que os nossos encontros eles vão continuar mensalmente. A gente vai ter sempre um palestrante e possivelmente você pode também vir a ser esse palestrante, contribuidor e voluntário nesse espaço que é de todos nós. Nesse espaço que nós estamos gerando uma energia potente para equilibrar esse masculino e feminino em nós. Gratidão.